Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Rômulo? Olá, meu Mais uma amigo. vez, né? Tamo junto. Beleza, vamos lá. Vamos junto e vamos gravando, né? Dessa vez. O último encontro nosso foi online, né? Mas ao vivo, com o pessoal da sala da família e tudo mais. E a gente trabalhou reencarnação. Primeiros conceitos, definição, planejamento reencarnatório. É possível frustrar a reencarnação, né? Expiações. A gente fez ali a vivência do objeto leve, né? Como que as coisas pequenas iam sendo pesadas, iam ficando pesadas ao longo da vida, a necessidade da gente sempre estar atento aos pequenos problemas no nosso dia a dia e para não deixá-los crescerem, nem se avolumarem ali ao longo do tempo. E a gente fechou então com um repente, né? A gente fechou ali com um poema tal. E hoje a gente continua ainda dentro da ideia de reencarnação, mas agora trazendo a questão da mente e do corpo. É a necessidade dos cuidados do corpo, né? O que que você traz ali para a gente primeiro? O que que você... A gente já bateu um papo, né? Mas o que que você gostou ali que a gente selecionou? A ideia inicial, né, que a gente está assim, obviamente a gente já falou que a proposta da reencarnação é essa questão da melhoria, e ela começa, obviamente, por esse zelo que a gente vai tendo, não só com o corpo, mas também com o espírito, né? Aquela Uhum. velha ideia, né, que já se trata isso desde lá da Grécia Antiga, né, da mens sana in corpore sano, né? A mente sã e o corpo são também. Essa proposta, ela é assim, instigante porque muitas vezes nós cuidamos muito do corpo e deixamos, né, esse aspecto da alma um tanto de lado, e do contrário, parece que também você associar e buscar uma vida de virtude ou uma vida de saúde espiritual, ainda há uma confusão. Muita gente acredita que não dá para você conciliar isso exatamente com a proposta de um corpo sadio, né? Então, essa é uma ideia que permeia bem a ideia da reencarnação, né, Guilherme? No começo a gente poder assim, pensar e trabalhar um pouco com isso. Isso aí. É, E como que a gente vivencia essa experiência aqui que a gente não vivenciaria, né, no plano espiritual, essa necessidade, então, da reencarnação por isso, né? E uma delas, obviamente, então, o equilíbrio do corpo. Equilíbrio da mente. Vamos lá. Mente sã, corpo são, mente sano em corpo sano. O que que te passa aí quando a gente conversa disso? O que que a gente poderia começar a falar para o nosso pessoal que está nos assistindo, né? Eu já não sei nem mais se é o grupo da família mais, né? Que quando a gente produz algo para a internet, está entregue. Mas aqui a turma nossa tá acompanhando a gente com carinho e a Aham. gente não pode deixar de pensar. E eu me lembro quando eu era assim, muito na adolescência, eu me fazia perguntas assim, muito simples, às vezes até sobre Jesus. Pô, será que Jesus, por exemplo, tomava banho? Uhum. Jesus cuidava da própria roupa, da higiene da roupa, né? Assim, vestia roupas limpas. É, essas coisas são muito legais. A gente vê, às vezes, um ou outro filme, uma ou outra coisa que mostra, por exemplo, como é que era a higiene bucal daquela época. E aí você pensa, será que o espírito daquela envergadura também o fazia? E certamente, sim, certamente. Porque, no final das contas, se esse é um preceito muito óbvio para nós, o cuidado, o zelo com o corpo é de extrema importância, embora a gente saiba que ele é, na verdade, como a gente vai ver aqui mais também, mais à frente aí, ele é um vaso, né? Aonde a Uhum. essência, né, o espírito vai sendo cuidado, vai sendo tratado, e a gente vai, obviamente, cuidando de ambos nesse É. sentido, né? Essa é a Agora, grande um vaso proposta. trincado, sujo, né? Tem seus efeitos sobre o conteúdo, né? A agradabilidade daquele conteúdo, o reflexo do conteúdo, né? Como a gente deve primar por ter um vaso bom, sadio. É tanto que Jesus propunha, né? Curava, por exemplo, esses corpos, né? Jesus quando ia lá e curava um cego, quando Jesus certamente promoveu vários outros tipos de cura, doenças pulmonares, doenças cardíacas. Uhum. Imagina quantas pessoas poderiam ter tido infarto e Jesus deve ter curado aquela doença ali, por questões, obviamente, né, de planejamento, reencarnatório e tudo mais. Mas Isso. tudo isso não era com a proposta de curar o corpo exclusivamente. A proposta era de garantir aquele espírito a oportunidade de um bom uso daquela ferramenta, né, daquele É. organismo físico. Então, isso é uma coisa importante a gente parar para pensar, né? Estou cuidando muito do meu espírito,
mas estou deixando o meu corpo, então aí está faltando exatamente uma complementação, né? E esse cuidar do corpo, que fique claro, né, Guilherme? Não tem receita de bolo para isso. Ah, só se você for para academia, só se você correr X quilômetros. Não. É um exercício, na verdade, o cuidar do organismo é muito além, né, do mero exercício físico. Está associado aí à alimentação, cuidados de higiene básica, o trato, né, assim, dos excessos cometidos com o próprio organismo físico. Então, e isso tudo acaba ele ficando ligado diretamente com essa coisa do espírito, né? Da forma como você conduz a sua própria existência. Algo que eu gosto muito e me atrai, né, de a leitura, tudo mais, esse lado psicológico. E como que a gente vê hoje pela literatura, a própria literatura espírita, né, Joana de Anjos ali por Divaldo, fatores psicossociais, como que eles influem, refletem nitidamente o nosso corpo, como que ser submetido a situações de estresse, pressão econômica, a intempéries afetivas, como que isso reflete não no nosso ser integral, corpo e espírito, da mesma forma, né, hábitos estressantes, guardar sentimentos, rancores, o autodesamor, ela usa essa frase que eu acho fantástico, né, autodesamor, vão se transformando em toxinas que refletem no cérebro, refletem no corpo, e ao outro compasso, sentimentos de esperança, de amor, de trabalho, edificar no bem, como que tem um efeito salutar no nosso corpo, no nosso ser integral. E como que a gente passa a viver esses sentimentos? Algo que eu sempre tento perceber e verificar, algo no sentido assim, um antagonismo, sentimento de esperança e sentimento de desesperança. O que que eu sou para minha família? Ou pelo menos o que eu estou para minha família, né? Porque a gente tem oscilações, né, da vida, mas eu estou um sentimento de esperança ou de desesperança? Eu sou aquela pessoa que chego ali no círculo familiar, meus filhos, minha esposa, nossa, ó, lá vem, né? Tá naquele dia, né? Poxa, já dá aquela suspirada. É, pessoas agradáveis de conviver, como que a gente faz essa percepção, e aí a gente vai sendo chamado a atenção pelo próprio desenvolvimento do grupo da família que a gente tinha lá presencial, né? Conversava muito com os nossos grandes amigos que estavam lá com a gente. Como que as nossas crianças estão nos percebendo? Colocando e chamando os nossos filhos para atores principais na nossa relação, muito longe daquela ideia que o filho ele é acessório, que o filho tem que ficar ali guardado, que ele não deve participar dos assuntos da família ou crescer com a gente, mas chamando. E aí a gente ter uma escuta ativa, a gente ter uma atenção, como que eles estão percebendo? E dialogar com eles, né, Rômulo? Chegar assim, olha, aquele dia o papai estava cansado, estressado, não queria te agredir, não queria te machucar, não queria te fazer aquela agressão verbal, claro que não com essas palavras, né? A que melhor se encaixa. Eu tenho uma menina de 12 e tenho um menino de 3. Aí, então, eu preciso pautar, né, o vocabulário, as situações para cada um. Essa é a compreensão, né, meu amigo, assim, da questão do nosso processo evolutivo de alguma forma. Isso passa, permeia esse assunto, porque a gente vê ali, por exemplo, Emmanuel, inclusive no livro, né, Emmanuel, faz uma menção ali a Chico Xavier importante, que ele vai mostrando exatamente sobre essa questão do nosso crescer e como isso se opera, né, na nossa exteriorização, no nosso organismo físico. Então, ele fala assim, da sensação, a irritabilidade, Uhum. da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento. Aí ele vai falar que são séculos, né? Quer dizer, daquela sensação até esse discernimento, da gente saber exatamente se a gente está sendo irritadiço, se a gente está se excedendo, se a gente está sendo orgulhoso, se está sendo vaidoso, desde a sensação disso até o discernimento disso, é muito tempo. E aí, obviamente, a gente começa a perceber quando é que o nosso organismo, como Platão falava, né? Ali ele dizia que o corpo é uma prisão. Olha que palavra forte, né? Uma prisão ou túmulo para a alma. Quer dizer, a alma meio que está ali presa, morta dentro desse corpo. Ela está ali fechada. Um E, tanto quanto de razão, hein? e não deixa de ser, porque a gente fala, né? Que a gente vê a espiritualidade sempre explicando, né? Que aqui na carne nós estamos aí enclausurados, né? Fechados, aprisionados.
Ao passo que, no mesmo sentido, né, mas com um certo avanço nessa proposta, Aristóteles já falava que, do contrário, não é bem uma prisão, mas um instrumento para a alma. Aí a gente já começa a associar um pouco disso tudo que a gente está falando aqui, né? Que tipo de conversa que eu vou ter com meus filhos, por exemplo? Como é que eu vou associar a ideia de que eu sou, na verdade, assim, eu estou exteriorizando esses meus sentimentos de fé, de esperança, de alegria, de paz, como você bem mencionou aí, isso tudo eu vou levar isso, né, do meu espírito para o meu corpo, e isso vai se exteriorizar de alguma forma. Tanto que tem gente que só de chegar, a mera presença, né, é tanta, né, sentimento positivo que certamente aquele organismo é cheio de endorfinas e elementos que deixam aquele corpo de uma forma sadia, né, tem um vigor, uma intensidade imensa, né? Quando se tem essa proposta de vida, esse estilo, esse mecanismo, na verdade, de levar a vida, né? E depois que a gente aprende a perceber e nominar o próprio sentimento, a gente chama os nossos filhos para isso, a gente chama o cônjuge para isso. Como que é preciso a gente o conhecer a ti mesmo, né? Fala, poxa, eu não estou bem. O que está me desagradando? Qual que é o problema? É um problema do serviço que eu trouxe para casa e está refletindo na relação com os meus filhos, com o cônjuge. E a partir do momento que a gente aprende a nominar, a compreender que a gente tem um sentimento ali que preciso compreendê-lo, a gente passa também a fazer isso com os nossos filhos, a ensiná-los isso, porque como a gente foi deficiente nesse aprendizado de compreender sentimentos, você não está com raiva, você pode estar irado, raivoso, a ponto de exterminar, como você pode estar só chateado. Olha a distância, né, aqui. Então, quanto que é importante a gente nominar corretamente o que a gente está passando e ensinar isso para os nossos filhos, chamando ele nesse processo Aqui também. em casa o meu de 9, né, o Arthur já perguntou algumas vezes para mim, eu falava assim, olha, não, mas não fique irritado com isso. Aí ele, eu não posso ficar irritado? A hora que ele pergunta, eu falo, não, você pode ficar irritado. O pai está só, na verdade, te orientando para que você não torne isso, na verdade, um problema, porque a irritação vai te E um causar hábito, outros né? problemas. Porque hoje, certamente, inclusive, para que eles não caiam, né, naquela ideia de que os sentimentos, como, por exemplo, o amor, né, um sentimento por essência, ele é exclusivamente uma composição química, né, que vai se estruturando. Não, a gente sabe que não é. Isso é uma construção, na verdade, do espírito que interage com esse corpo, e esse corpo, então, promove, sim, aí uma série de reações em cadeia que vão desencadear uma exteriorização. Mas a essência, a origem, o disparar, o gatilho disso tudo, provém do espírito, né, nessa condição que a gente vai E estudando. é tão interessante essa questão do gatilho, porque é necessário ainda que tenha reação biológica, né? E aí a gente vê, será aquela frase, né, a carne é fraca? É isso mesmo que quer falar, Eu fico vendo, né, assim, né? Kardec, isso é tão importante que Kardec teve que trabalhar isso, né? Precisou Uhum. falar sobre isso, porque aquela ideia lá, né, quando Jesus ali no Evangelho de Mateus vai e trabalha com esse conceito, né? Jesus ali naquele momento estava falando, pedindo, já na etapa final, já, olha, vamos entrar em oração. E Um aí daí que pedido sai, que né? ele fez para os amigos mais queridos, né, do círculo de amigos. Então ele Levou já eles chega ao de cara. horto, rezem comigo. É, a proposta é outra aqui. Falou, olha, e aí É, daí nasce, né? O vigiai e orai. E ainda reforça, né? Para não entrar em tentação. Lembrando que a gente já falou que as piores tentações não são as exteriores, são as uhum. interiores. E aí ele reforça, e aí aqui é interessante a análise do texto, né? Porque quando ele menciona assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quer dizer, certamente, aqui Jesus está dizendo com muita clareza assim, para nós que as nossas más inclinações, os nossos enganos, eles vão provir, sim, né, é o nosso espírito que é frágil, não é a carne que arrasta a gente, mas é preciso vencê-la, é preciso vencer aquilo que, obviamente, nós ainda estamos vinculados aqui na carne, estamos pensando aqui na carne, porque despertar para o espírito, nós começamos a enxergar, então, todas as mazelas que efetivamente nós teríamos condição de fazê-lo se não estivéssemos na carne, por assim dizer. Né? Então, Não esse sofreríamos essas vicissitudes da carne, ser premidos por necessidades básicas ali. ou teríamos consciência dela, né, mais aclarada, né, assim, nesse sentido. Então, o cuidado aqui, essa frase, né, usada por Jesus,
ela não tem esse sentido de achar que é o corpo que arrasta o espírito nesse caso, né? Ou é responsável pelas nossas atitudes infelizes, né? Pelas quedas. Não, ele aqui nesse caso é a ideia de falar do espírito reencarnado que sofre mesmo a influência do meio, da carne, as restrições, como você bem mencionou, né? As dificuldades que a encarnação impõe. Então, vai ser preciso vencer isso para poder realmente mostrar que é uma melhoria. E aqui entra o aspecto da consciência, né, Gui? Porque, como a gente está conversando aqui, essa frase tem todo sentido, mas se a gente for pensar, por exemplo, um boníssimo exemplo, André Luiz, né? Quem já teve a oportunidade de ler Nosso Lar aí, sabe que ali André Luiz foi era chamado, né, inclusive nas regiões umbralinas, e depois foi esclarecido a ele que ele era um suicida. Isso eu penso que, se hoje parece uma coisa comum no meio espírita, nas conversas, imagina isso quando foi publicado lá atrás, lá na época, 47, na década de 40, 45, né? 50. Isso deve ter sido um choque, porque a maioria das pessoas nunca imaginaria, por exemplo, a esse nível a decorrência do mau uso do organismo físico, que vai, por exemplo, se a gente parar para pensar bem ali, André Luiz estava envolvido, né, com sífilis, o uso, excessos de toda ordem, excessos né? de Alcoólico, alimentação. gástrico, comida, alimentação. Agora, imaginem só, por exemplo, nós hoje aqui, E a soberba, né, Romulo? Que acho que talvez ali seja o isso, principal, né? De destratar grande as cientista, pessoas, né? de... É, Se achar superior, né, nesse sentido. E aí é, eu fico vendo, por exemplo, quanto nós ensinamos hoje, numa situação talvez muito mais volumosa em termos de acesso, em termos de condição, quantidade de comida que existe hoje, por exemplo, aham. bebida que A, existe a hoje. tal ponto que a obesidade talvez é mais problema do que a fome no mundo, né? Então, a gente, isso de alguma forma, nós ofertamos aos nossos filhos, porque não queremos que eles, por exemplo, passem o que nós passamos, né? Uhum. Não tínhamos essas coisas todas e tudo mais. Então, essa é uma perspectiva que mostra que talvez a gente tenha aprendido isso ali atrás, né? Por exemplo, com André Luiz, e agora a gente tem a condição de esclarecer melhor, né? De trazer esse elemento um pouco melhor para os nossos filhos, não é isso? É. O quanto a gente precisa refletir nos nossos atos e atitudes, né? Porque eles estão nos observando e vendo. É. E, e a gente sabe, né, dos reflexos e tudo mais no nosso corpo. Como que aquelas entidades viram em André Luiz o fato de ser suicida, né? Como que leram o perispírito dele? E como que o nosso corpo nos protege disso tudo, né? Porque a gente ainda tem essa máscara. A gente tem a máscara social, a gente chega em casa, mas os nossos filhos nos veem ainda com uma certa admiração, né? Enquanto ainda são pequenos, e depois vão descobrindo, né? As nossas fraquezas e tudo mais. Não que percam a admiração, às vezes até aumente ou venha por outros fatos, mas tem aquela admiração de pai, né? É, Mas o nosso corpo está aqui a nos proteger, está aqui a ofuscar os nossos defeitos, né? E eles começam a perceber muito mais cedo do que antigamente, a criticar muito mais cedo que antigamente. Vejo é, minha filha com 12, as críticas que eu sofro, se eu fizesse com meu pai a essa época, a reação era outra. é. Primeiro que eu não faria, né? Eu creio que você também não, né? A Nunca. gente não faria, não seria questionador dessa forma, né? E Mas, essa lógica, assim, ela é tão atual da questão do zelo do corpo e do espírito, que a gente vê, por exemplo, Emmanuel tem uma mensagem belíssima, Guilherme, que traz ali no livro uhum, Linha de Luz, a mensagem chamada O Vaso, e o reporte é exatamente a esse trechinho, né? Um trechinho, a carta aos Tessalonicenses, quando ele escreve, né? Que cada um de vós saiba possuir o vaso em santificação e honra. No resumo da ópera, né, desse grande trabalho aí de Emmanuel nessa mensagem, ele vai mostrar ali que o homem comum, inadvertido, né, inadvertido, ele satura o corpo físico com embriaguez, com sombras, com lama, são os nomes que Emmanuel utiliza nessa mensagem, mostrando, né, os excessos que nós cometemos de toda sim. sorte, de toda E as ordem. nossas dedicações, né, as coisas do mundo, as Exato. vitórias mundanas, né, em detrimento de valores morais, muitas das vezes. E a mensagem nos mostra com grandeza que, embora sejamos muito vinculados a esses elementos, acho muito lindo esse trecho quando ele fala que não faltam recursos da bondade divina
para que o patrimônio se mantenha íntegro. Olha só, não faltam recursos da bondade divina para que o patrimônio se mantenha íntegro. É mais ou menos aquele negócio. Veja que ele não usa a palavra propriedade lá na frase, ele usa a palavra possuir, que nós saibamos possuir os vasos em santidade e honra. Possuir, né, quer dizer, eu não sou proprietário. O que você ensina para os seus filhos, por exemplo? Né? O que você ensina para os seus filhos, por exemplo, quando alguém empresta alguma coisa para eles? A bem cuidar, né? Cuidar melhor do que se fosse dele. Cuidar melhor do que se fosse dele, é isso. Então, quer dizer, Deus empresta para que nós possamos usar um organismo físico, nada mais certo do que cuidar dele com todo o zelo possível. Talvez nós não conseguimos. E Emmanuel reforça isso na mensagem, mostrando que há uma série de questões que podem levar, mas que, de alguma forma, quando nós conseguimos adquirir esse equilíbrio, essa busca por esse equilíbrio, aí é que ele chama, na verdade, de que nós nos tornamos, né, filhos da inteligência e da razão, porque a gente começa a trabalhar cuidando do corpo, cuidando do espírito, e de repente é uma coisa só. Você não tem assim, quando eu vou, por exemplo, para a academia, eu posso ir para a academia pensando única e exclusivamente, por exemplo, na estética, na beleza, na força, mas eu posso, na verdade, estar ali realmente trabalhando com o espírito de cuidar da minha saúde, para que eu tenha assim, um vigor para o trabalho, buscando sempre fazer coisas melhores, disposição. Então, isso me parece uma coisa assim, bacana, porque aí a gente começa a entender o que Emmanuel chama ali, né, ou pelo menos dimensiona nessa mesma mensagem, a ideia de nós entendermos os compromissos assumidos com esse vaso aqui. Isso eu acho que é uma coisa, uma conversa bacana que a gente pode ter sempre com os filhos, porque me parece que alerta-nos um pouco para as questões, por exemplo, até futuras de drogas ou coisas do gênero, que não é o nosso tema específico hoje, mas parece que a gente cria com os jovens e com os adultos. O hábito da conversa, né, nas pequenas coisas, para quando chegar lá na frente, a gente ser surpreendido. Isso, eles vão ter a noção ter um de que canal de cuidar. conversa aberto, né? Eu tenho uma filha pré-adolescente, ali já começam, e parece até que é um pouco de regra no universo pré-adolescente, mas a negligenciar os cuidados de um banho bem tomado, né? Escovar o dente corretamente, porque sempre está ocupada para fazer outras coisas. Sempre está correndo, sempre está tudo. Então você tem que ir chamando atenção, conversando, né? Aplicando aquela energia que não pode deixar de faltar, mas energia carinhosa de, olha, a gente precisa ter esses cuidados do dia a dia, porque até um ato de demonstrar cuidado com o próximo. E né? para ajudar, sabe, Guilherme, até para a gente, né, fechando a nossa conversa aqui, eu prezo muito, assim, especialmente falando dessa mensagem lindíssima aí, que Emmanuel deixa muito claro aquilo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele menciona, e aí me permita aqui, inclusive, vou fazer uma leitura do trechinho do livro, para não perder nenhuma palavra do benfeitor, quando ele diz o seguinte: o melhor pai terrestre não conseguirá preservar o vaso dos filhos. Olha só, hein? O melhor pai terrestre não conseguirá preservar o vaso dos filhos, senão transmitindo-lhes as diretrizes do reto proceder. É o que fala lá, né, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que os pais vão se esforçar, vão fazer tudo e tal, e os filhos ainda assim podem se perder. Então, quer dizer, essa preservação do organismo, do vaso físico do corpo, não é um propósito dos pais, mas eles, obviamente, têm sim a obrigação de transmitir as diretrizes desse melhor proceder. Então, quando o pai, na verdade, corta um excesso do filho, quando tira dele um excesso de algo que ele está realizando, quando percebe que ele está se perdendo num caminho que não consegue trazê-lo de volta, por mais sofrido que seja, por mais que estejamos em tempos de pandemia, tudo isso vai operando aos poucos o que Emmanuel chama de reto proceder. Eu não quero que meu filho se perca nisso. Porque a gente vai fazendo muitas concessões, né? Veja que o elemento feminino, essa questão do coração de mãe sempre cabe mais um, o mais um é mais uma concessão. E a gente também, né, dentro da paternidade, então a gente, eventualmente, principalmente no período de pandemia, fazendo muitas e muitas concessões, a gente pode estar perdendo um pouco o ponto. Sem que é algo que a dúvida. gente precisa voltar a fazer essa escuta ativa, voltar a perceber até a questão sentimental, né, dos nossos filhos, como é que eles estão. O grande recado é esse, né, meu amigo? Que a gente possa falar para os nossos filhos muito sobre a importância desse cuidado, né, assim, com o organismo físico, e isso vai ter um reflexo importante na disposição, na alegria, na vontade de trabalhar, e essa vontade, essa disposição, ela não é do corpo, é do espírito.
mas ele precisa de um corpo apto, A colaboração do corpo. e precisa da colaboração do organismo, e claro que oferecendo os elementos a esse corpo que ele possa responder. Basta a gente ver, né, as pessoas que têm aí uma saúde vigorosa, até a alta idade, muitos deles, na verdade, a gente não vê, a gente não tem aquela coisa assim de... A associação que a gente faz imediata é daquela pessoa disposta, que faz, trabalha, levanta, é de uma pessoa que tem sim, um espírito muito vivo, trabalhador, de muita lucidez. É o que a gente costuma fazer essa associação. Então, porque realmente é uma saúde física, né, a mente sã e o corpo são. Precisamos falar mais para os nossos filhos a respeito disso, né? Vai limpar, escovar os dentes, tomar banho, mas também vai rezar, tomar passe, conversar sobre coisas boas, ler sobre Fazer coisas uma leitura boas, boa. isso, para poder educar uma coisa e outra também, né? É nossa tarefa e nosso dever aí com esse reto proceder, meu amigo. Isso aí. Vamos para a nossa prece? Vamos fazer a nossa oração para a gente poder fechar isso aqui. Pedir para todos, então, fechar os olhos, mentalizando a figura do Mestre querido, lembrando do nosso vaso, esse receptáculo de sentimentos, de boas ações e de maus pendores que a gente é hoje. Esse vaso que nos recebe com tanto sentimento, com tanta proteção, com tanto vigor, que ele esteja aqui, Senhor. Muito obrigado por ele estar, por ele poder nos ser instrumentos que a gente atue para bem edificá-lo, para bem manejá-lo e sermos instrumentos do bem, que a gente consiga plantar e colher boas ações, bons frutos em nossa família, no nosso dia a dia, que a gente consiga ser, Senhor, não o semeador, né, quem somos nós para semearmos, mas que a gente seja ali o arado que corta a terra, para permitir que a semente dos bons sentimentos, das boas vibrações, entre nossos filhos, entre nossa vida também diária, e que ali frutifique e se dê bons frutos dessas pequenas árvores que vão surgir. Que os nossos filhos, Senhor, frutifiquem, assim como nós, na vida de cada um. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, conversando pelos meios possíveis. Obrigado pelo grupo da família, obrigado pela Casa FEEGO, que nos acolhe com tanto carinho e sentimento. E que seja uma excelente semana para todos. Assim seja. Valeu, pessoal. Abraço, pessoal. Tudo de Semana bom. que vem, grupo da família, Casa FEEGO, ao vivo, né? Online ao vivo. Abraço, pessoal.